Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para o encontro nesses tempos em que o mundo está repleto de interrogações por todos os lados e aqui no Brasil não é diferente. Só que aqui as interrogações elas entram para o campo do surrealismo e também pelo campo da traição à nossa soberania, à nossa pátria. O que tem de gente aí do campo da extrema-direita, bolsonarista, né, nesse pleonasmo, viajando na maionese, achando que teremos aqui uma alteração da realidade brasileira para poder liberar da cadeia esses criminosos todos, olha, não está no gibi o que essa gente está imaginando. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, consequências, hoje já tem novidades aí de última hora, sobre essa questão envolvendo o deslocado presidente norte-americano e a nossa realidade aqui no Brasil. Mas antes de entrar nos temas, é sempre muito importante também convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu precioso joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu entrei no ar ontem à noite, né, logo depois de ver os primeiros impactos da carta que Trump endereçou ao presidente Lula, mas ele publicitou e colocou na internet a tal carta. Uma coisa sem pé nem cabeça, como eu dissequei aqui com vocês, mostrando que o cabeçalho ele não tinha nenhum tipo de sincronia com o restante da carta, porque se a carta ela tem o objetivo de mexer com as relações comerciais Brasil e Estados Unidos, colocar uma questão antecedente, uma questão política que o presidente norte-americano sabe que não vai ser alterada aqui no Brasil, porque para se alterar, cumprir-se o desejo que ele manifestou de parar imediatamente um processo contra Bolsonaro, soltar as figuras todas que estão presas, enfim, permitir que as empresas de tecnologia, as big techs operem no Brasil sem nenhum tipo de regramento, enfim. Esse tipo de fala inicial que foi colocada na carta não guarda sincronia, como eu disse para vocês, reforço, né, com o pedido de se aliviar ainda mais qualquer tipo de taxação, que já é mínima aqui no Brasil, aos produtos dos Estados Unidos. O presidente Lula, ele, ao ler essa carta sem pé nem cabeça, assessorado ali com pessoas do corpo diplomático, ele percebeu a mesma coisa que eu comentei aqui com vocês. Olha, que o que está sendo utilizado de argumento na abertura da carta não guarda sincronia com aquilo que está se propondo ao final, as ameaças. Bom, quando eu fui ver as outras cartas que foram enviadas para outros países, gente, aí foi a curiosidade, a perplexidade foi grande. Porque em todas as cartas o Trump, em algumas, ele faz um preâmbulo e coloca uma questão aleatória e depois o texto que se segue é o mesmo que foi enviado para o Brasil, com os mesmos pedidos, as mesmas solicitações de baixar tributos, de equalizar as relações, reclamando de injustiças e de usurpações, enfim. E se quiser produzir alguma coisa nos Estados Unidos, está todo mundo liberado, aí não vai pagar tarifa nenhuma, que em semanas ele vai ajudar, etc, etc, etc. Da África do Sul, só para vocês terem uma ideia, o cabeçalho vem assim, primeiro fazendo menção ao presidente da África do Sul, e aí depois vem: a África do Sul está confiscando terras e tratando certas classes de pessoas muito mal, em caixa alta. É uma situação ruim que a mídia da esquerda radical sequer quer mencionar. Aí depois vai com a lenga-lenga. Aí se você quiser pegar, se a gente pegar aqui do Japão, por exemplo, a gente pega aqui do Japão e da Coreia do Sul, gente, igualzinho. Só troca o país, tá? Abre aspas, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Japão e concluímos que precisamos nos afastar desses déficits comerciais de longo prazo e muito persistentes, gerados pelas políticas tarifárias, não tarifárias e barreiras comerciais do Japão. Nossa relação tem sido, infelizmente, bem longe de recíproca. A partir de 1º de agosto de 2025, vamos cobrar do Japão uma tarifa de 25% sobre todos e quaisquer produtos japoneses enviados para os Estados Unidos, separada de quaisquer tarifas setoriais. Gente, igualzinho ao que veio o Brasil, né? Copia e cola. Mercadorias redirecionadas por meio de transbordo para evitar uma tarifa maior estarão sujeitas à tarifa mais alta.
Entenda que esse índice de 25% é bem menor do que o necessário para eliminar a disparidade do déficit comercial que temos com o seu país. Como vocês sabem, não haverá tarifa se o Japão ou empresas de seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E que, de fato, faremos tudo o que for possível para aprovações rápidas, profissionais e rotineiras, ou seja, em questão de semanas. Gente, é ridículo isso. Não é por outra razão que os jornalões hoje no Brasil, como o Estado de São Paulo, que representam os interesses de grandes grupos econômicos, do agro, da indústria, sobretudo do Estado de São Paulo, está chamando o Trump de mafioso e que o Brasil não pode se curvar a esse tipo de ameaça. O presidente Lula, hoje já está nos jornais, determinou um grupo de estudos para verificar a quebra de patentes de medicamentos norte-americanos que nós importamos para cá. Tanto os insumos, os medicamentos prontos, como aqueles que nós pagamos elevados royalties para os Estados Unidos. Quebrando-se essa patente, o Brasil poderá produzir os mesmos medicamentos aqui no Brasil com custos muito mais baixos para o povo brasileiro. Então, está se fazendo muita farofa nessa história e o objetivo que os principais analistas estão percebendo é a intenção de Trump destruir qualquer tipo de progressismo na América Latina, colocando seus lacaios, os seus cães de aluguel, para servirem como cães de guarda do seu quintal, como eles entendem que é a América Latina. O que compete para nós aqui no Brasil, sobretudo o governo federal, o governo do presidente Lula, é ampliar uma comunicação que é absolutamente ruim, péssima, com a sociedade brasileira. Porque nesse momento, gente, a extrema-direita já está fazendo muita propaganda que o responsável por qualquer solavanco é o presidente Lula, o que é uma mentira absurda, abissal, mas isso cola em muitos setores porque eles vão reproduzindo isso, vão espalhando por todos os lados. Então, mais do que nunca, é fundamental que a SECOM, a Presidência da República, o Presidente da República, ele esteja permanentemente, todas as manhãs, conversando com o cidadão brasileiro, explicando o que está acontecendo. Quem é a favor do Brasil, quem está contra o Brasil, o que significa a soberania, o que significa respeitar a nossa soberania, as nossas cortes, os poderes constituídos aqui no nosso país. E quem é que está atuando contra isso? Quem é que defende interesses estrangeiros aqui no nosso território? Quem está querendo prejudicar o nosso país? Quem está querendo jogar o nosso país num atraso muito maior do que o atraso que nós ficamos durante tantas décadas, depois de tantos problemas que nós tivemos aqui, de uma ditadura sangrenta que paralisou o nosso país e depois com todos os processos que vieram na sequência de destruição da nossa soberania e da entrega das empresas do nosso país, da riqueza do povo brasileiro, a sonegação de direitos do povo brasileiro. Então, gente, o momento agora é um momento que não dá para a gente achar que também está sendo uma aventura no parque, não. Evidentemente, a diplomacia, o Itamaraty entrarão em cena nesse jogo, com as autoridades norte-americanas, as autoridades setoriais também, porque tem muitos interesses específicos que grupos nos Estados Unidos vão querer pular também. Eles também não ficarão satisfeitos com esse tipo de comportamento do governo americano que está geral, com todas as nações. Então tem muita gente que está parada nos Estados Unidos, tem muita gente que está tensa, aguardando o que pode surgir desses conflitos todos, e no mundo também. Existem muitos solavancos, mas aqui a extrema-direita ela vai querer tirar proveito se nós tivermos algum solavanco na economia aqui no nosso país. Dizendo, tá vendo? Eles estão torcendo para ter uma quebradeira, para ter um colapso, para ter um tumulto, uma intranquilidade muito grande, porque é aí que eles crescem e é aí que eles se viabilizariam eleitoralmente para figurarem como os capatazes, os lambibotas, os subalternos, os vassalos da figura de Donald Trump. Então, mais do que nunca, nós aqui nas redes sociais, o governo, as pessoas que estão enxergando qual é o jogo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, nós temos cada vez mais de ter uma comunicação eficiente. E é aguardado aqui até o dia 1º de agosto, o que vai acontecer. Eu acho que muitas coisas serão acomodadas, o Trump pode voltar atrás. Agora, uma coisa é certa. Vocês não verão o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes, ou os ministros da Suprema Corte, convocando uma coletiva para dizer coisas do tipo: olha, em função da ameaça que nós estamos recebendo do Donald Trump,
Nós resolvemos aqui, o ministro Alexandre de Moraes, a mandar para o arquivo todos os processos contra a Sorcrim. A partir de agora estão todos os criminosos liberados da cadeia, todos aqueles que estão em prisão preventiva. O Procurador-Geral da República vai atear fogo em tudo aquilo que ele recolheu de provas contra essa gente toda. E as Big Techs aqui no Brasil agora estão liberadas. Podem colocar pornografia, pode colocar alguma coisa contra a criança, pode colocar terrorismo, nazismo, está tudo liberado. Não precisam nem ter sede no Brasil, não serão tributados, taxados em absolutamente nada, vocês estão liberados. E assim viveremos felizes para sempre. Você acha que isso vai ter alguma possibilidade de acontecer? Evidentemente que não. Portanto, o que espera essa gente, com todos esses tumultos, eles estão alucinados ainda, estão achando que vai ter alguma alteração no quadro. Mas eu garanto a vocês que não vai acontecer nenhuma alteração. O Bolsonaro só não vai para a cadeia em duas situações, se ele morrer ou se ele fugir. Só isso, gente. Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra. Um grande abraço, tchau.